Boa tarde a todos. Com muito prazer que eu estou aqui para falar com vocês sobre doenças raras. Meu nome é Emanuela, eu sou nefrologista, pediátrica, tenho minha formação em medicina na PUC do Paraná, fiz minha residência em pediatria e a minha especialização em nefrologia pediátrica no Hospital Pequeno Príncipe, meu fellow em Kiel, na Alemanha, e a especialização em transplante renal pediátrico pelo Hospital Samaritano. Atualmente eu sou aluna do mestrado do Hospital Júlio Miller e veio com muito carinho falar sobre esse tema que por uma questão pessoal, mexe comigo. Então, vamos começar. Eu trago para vocês no primeiro slide o panfleto de divulgação das doenças raras de 2020. E como trata-se de um ano bissexto, a gente percebe que a intenção da campanha é chamar a atenção mesmo para o dia 29 de fevereiro, que está presente, né? Não são em todos os anos. Então, como as doenças raras têm a sua peculiaridade. E vocês podem perceber que no slide, no cartaz, tem aqui, nós somos 300 milhões. Como assim? Estamos falando de doença rara e somos 300 milhões? Então, o que a gente precisa saber sobre doença rara? Bora começar. O que caracteriza uma doença como rara? Primeiro, eu acredito que é a sua incidência. Então, a gente tem que saber que o grupo de doenças consideradas raras são aquelas que têm a sua apresentação até 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos. A gente tem a variação de meio caso até 65 a cada 100 mil. Elas são, estima-se, pela Organização Mundial da Saúde, também pelo Ministério da Saúde, que a gente tenha 8 mil tipos de doenças raras. Elas são degenerativas ou proliferativas. Então, quando a gente fala de uma doença degenerativa, a gente fala de uma doença que perdeu a função do órgão, a função celular. Quando a gente fala de proliferativa, remete à multiplicação. Então, ali que a gente consegue perceber a diferença entre as neurodegenerativas, alguns tipos de cânceres e assim por diante. A diversidade de sinais e sintomas também é uma característica da doença rara. Por quê? Ela não segue necessariamente uma cartilha. Ela pode se manifestar de diferentes formas em diferentes indivíduos, sendo a mesma doença. Tem um destaque especial esse slide, porque 30% dos pacientes morrem antes dos 5 anos. Então, é precoce a perda desses pacientes. E segundo a Organização Mundial da Saúde, até 75% das doenças raras afetam crianças. Não tem motivo para eu estar aqui como pediatra. Quando a gente vai ver as causas das doenças raras, 80% é de causa genética. Temos a influência das causas ambientais e alérgicas, intoxicações exógenas, temos os gatilhos, né, disparados, a doença disparada por um gatilho infeccioso, viral ou bacteriano, mas impreterivelmente chama atenção o número de doenças acometidas de maneira genética ou hereditária. Como que a gente vê a história de quem tem uma doença rara? Então, a gente vê uma história crônica, progressiva, degenerativa e que culmina, na grande maioria das vezes, com uma morte precoce. Um estudo publicado agora, em 2020, pelo Jornal Europeu de Genética Humana, traz para a gente o que? A estimativa do número de pessoas com doença rara baseada na base de dados da Orfranet. Então, nós temos, segundo a definição europeia, eles consideram uma doença como rara quando a sua incidência é de 5 para cada 10 mil habitantes.
Se a gente for levar em consideração essa incidência e o número de doenças registradas na Orfranet, acaba se estimando em 3,5 a 5,9% da população, ou seja, chegando até a 446 milhões de pessoas afetadas por uma doença rara. Então, por isso que nós temos como símbolo das doenças raras as mãos coloridas em diversas cores, mas todas juntas, porque unidas elas são muitas, elas têm uma representatividade no sistema de saúde pública. Individualmente, quando a gente vai tentar um referencial teórico, né, um referencial histórico, a gente acaba ficando até um pouco frustrado. Eu entrei no PubMed tentando recordar, ver se a gente encontrava alguma peculiaridade histórica, alguma coisa interessante para trazer, e o que a gente acha são relatos de casos isolados, né? Não existe que começaram a ter alguma repercussão na literatura científica nos anos de 20, 30, 40, nas revistas de ortopedia, dermatologia ou assim por diante. Em 1976, aqui a gente tem uma ação que teve uma repercussão extremamente positiva para as doenças raras, que foi através da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, através da PAI, foi instituindo o teste do pezinho, criando algumas doenças raras que nós ouvimos e não consideramos raras pelo contato de ouvir falar, de ter percebido alguém, né? Mas que fazem parte do grupo de doenças raras, que são a fenilcetonúria, hipotireoidismo, anemia falciforme, a fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita e a deficiência de biotinidase. Porém, nos laboratórios particulares, a gente já tem até 50 doenças raras que podem ser criadas nesse período neonatal. Se a gente for levar em consideração que nós temos 8.000, 50 ainda é um número pequeno, mas que pode ter repercussão na vida do indivíduo acometido. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a fenilcetonúria, né, que é um dos carros-chefes do teste do pezinho simples, que é um erro inato do metabolismo, que é uma doença de padrão autossômico recessivo, é um defeito metabólico que tem acúmulo de um aminoácido, né? Então, o que acontece? Por uma dificuldade de metabolização hepática, por falta de uma determinada enzima, acaba tendo um acúmulo de determinados aminoácidos no organismo, que acaba repercutindo com alteração psiquiátrica, neuropsicomotor, crise convulsivas e um odor característico na urina. E o interessante é que foi a primeira doença genética a ser tratada com a terapêutica dietética, ou seja, é evitável todas essas manifestações se instituído de maneira precoce uma dieta adequada. A anemia falciforme, vocês podem ver aqui, ó, esse piquititico aqui, que é a carinha da campanha das doenças raras este ano de 2020, e ele tem o diagnóstico, né, de anemia falciforme. Então, a anemia falciforme é uma doença também triada no teste do pezinho, caracterizada pela falsização das hemácias, então, por deficiência de uma proteína, e presença de uma outra hemoglobina, né, acabando fazendo a hemoglobina ter esse aspecto de foice, né, o que acaba permitindo a oclusão de vasos e as manifestações precoces dessa doença. Então, geralmente, ao redor do período de lactente, a criança tem uma crise falcêmica, que é uma crise de oclusão do vaso por falsização da hemácia e acompanhado de dor extrema, e icterícia, fadiga, pode repercutir com
a esplenomegalia, que é o aumento do volume do baço, isso repercutindo na imunidade da criança, predispondo a várias infecções, fazendo com que essa criança tenha necessidade de usar de uma maneira rotineira a profilaxia com antibiótico ou a extensão na vacinação. Outra doença abordada no teste do pezinho é a deficiência de biotinidase, que também é um erro inato do metabolismo, é uma doença autossômica recessiva. Quando a gente fala de doença autossômica recessiva, a gente tem o pai e a mãe portadores do gene e 25%, ou seja, 1/4 de chance de nascer uma criança com a doença. Ela caracteriza-se por manifestações cutâneas, né? Então tem essas lesões em ângulo dos lábios, né? Ângulo da boca, tem as lesões periorbitárias e caracteristicamente alopécia e crise convulsiva, hipotonia, que é aquele bebê mais molinho, microcefalia, atraso do desenvolvimento. Tratamento é a reposição da vitamina H. Em 1992, teve outra chamada de atenção para as doenças raras com o filme O Óleo de Lorenzo. O Lorenzo, que é esse menininho aqui, ó, ele tem adrenoleucodistrofia, que é uma doença que se caracteriza por lesão no sistema nervoso central, principalmente no cérebro, né, e na adrenal, e ele acaba, com o progredir da doença, perdendo a capacidade de falar, de se movimentar, né? E ela é totalmente evitável com o uso da reposição dos triglicerídeos. Então, por isso que ficou tão famoso esse filme e sensibilizou tantas pessoas. Então, resumindo, o que eu queria trazer para vocês? Que muito embora sejam individualmente raras, como um grupo, elas acometem um percentual significativo da população, o que resulta em um problema de saúde relevante. Então, sozinha, só aquela doença rara, a anemia falciforme sozinha, a síndrome hemolítica urêmica sozinha, o Duchenne sozinho, ele isolado não tem tanta repercussão, né, exceto para, obviamente, o indivíduo, né, que a gente nunca tenha como mensurar o impacto disso na vida de um indivíduo, mas para a população geral, ela sozinha não tem tanta. Mas quando a gente junta o N de pessoas com doença rara, surpreende. Pensando no mapeamento genético, isso vem após o projeto Genoma, todos os países correram atrás de tentar, todos não, né, mas alguns países tentaram correr atrás de mapear a genética da sua população e tentar identificar os nichos, não só de doenças raras, mas de situações que chamam a atenção da população local. E isso aconteceu no Brasil com o Instituto Nacional de Genética Médica Populacional. Eles têm um site, você pode acessar um link que te permite preencher, né, o Censo Nacional de Isolados. Então, por exemplo, você como médico, enfermeiro, agente comunitário, que tem a percepção de que na sua região tem um padrão, um fenótipo, um grupo de indivíduos com um comportamento similar e que tenha repercussão na saúde dessas pessoas, você pode preencher os dados do Censo Nacional de Isolados, que é o CNIS, e isso vai cair num banco de dados que vai te trazer informações, né, depois técnicas para as regiões. Um exemplo disso tanto ligado à doença rara como não. Por exemplo, em Cândido Godoy foi mapeado os genes relacionados ao número elevado de gêmeos nessa região. A síndrome de Li-Fraumeni, que é a predisposição genética percebida no Sudeste e no Sul para desenvolvimento de câncer. Lá no Ceará, no Tabuleiro do Norte, o grupo diagnosticado com síndrome de Gaucher.
ou a ataxia de Machado Joseph em Porto Alegre, que caracteriza-se, né, por uma alteração do equilíbrio, que acaba progredindo com alteração de marcha e podendo culminar até com o falecimento. Então, quando a gente pensa em doença rara, quais são os sinais e sintomas? Tem assim, mas num checklist que eu posso fazer, ó, tem isso é doença rara. Infelizmente, não. Você vai ter que ter um olhar atento para aquele teu paciente que tem manifestações clínicas ou sintomas clínicos persistentes que vão se agravando, que vão cronificando, progredindo e que apresentam perda da função de alguns órgãos. Também não podemos esquecer, as doenças raras, elas geralmente não têm cura, elas têm tratamento de suporte, tratamento sintomático. E elas têm um impacto importante na qualidade de vida das pessoas, muitas vezes fazendo com que elas percam a autonomia. Então, a intervenção precoce, o diagnóstico precoce é na intenção de diminuir morbimortalidade desses pacientes. O Brasil se envolveu no diagnóstico e nas campanhas do grupo de doenças raras muito recentemente. A primeira participação do Brasil no Dia da Doença Rara foi em 2010, né? Então, se a gente pensar, tem praticamente 10 anos agora, é um pré-adolescente, né, no tema. E as manifestações foram singelas, importantes, mas porém singelas, né? Que eram passeatas, informativos, palestras e assim por diante. Mas que teve repercussão, certo? Ela acabou trazendo a atenção para a tentativa de elaboração de protocolos, diretrizes terapêuticas, e isso nos anos de 2000, 2010, começou o início dos protocolos para as doenças raras. Então, saiu a portaria de 1306, né, com o protocolo da osteogênese imperfeita. Qual que era o objetivo? Ajudar o médico a conseguir fazer, né, ajudar o enfermeiro, ajudar o técnico de enfermagem a reconhecer essas crianças e ofertar um melhor tratamento, ofertar uma intervenção precoce. Em 2009 saiu, então, pelo Ministério da Saúde, um fluxograma de atendimento das anomalias congênitas, né? Das deficiências intelectuais, porque tem uma alta associação entre doença rara e deficiência intelectual, e dos erros inatos do metabolismo. Em 2015, 2016, já chamando a atenção da comunidade científica, através de artigos, né, para a gente tentar entender como era a vivência dessas pessoas com a doença rara, até conseguir chegar no diagnóstico. Então, o quanto era difícil, quanto se perdiam, quanto sofriam, qual era o impacto na qualidade de vida desses indivíduos. E tentando sanar essa situação, né, o Ministério da Saúde bota em ação, né, os protocolos e diretrizes do CONITEC, tá, para que possa servir como guia para a assistência aos pacientes com doença rara. Em 2019, a Câmara dos Deputados oficializa a Subcomissão Especial de Doenças Raras, tá? Montando os fluxos para atendimento e acesso desses pacientes aos possíveis exames e diagnóstico, tratamento, acompanhamento multiprofissional. Então, nós já temos em alguns estados centros de referência para
para as doenças raras. Infelizmente, no Mato Grosso, a gente ainda não tem, mas acredito que pelo caminhar da carruagem, pelo movimento que está tendo no Brasil, nesse olhar que é necessário para esse grupo de pacientes, logo, logo a gente deve estar já com o nosso centro estabelecido. São 2 eixos que a gente tem que pensar quando vai tratar o paciente com doença rara. Os pacientes de origem genética, então são as anomalias congênitas ou manifestações tardias, desculpa, com deficiência intelectual, com erro inato do metabolismo. Isso daqui vai te dar uma estrutura, um eixo para que você dê seguimento para a investigação clínica e terapêutica desse paciente. E as doenças raras de origem não genética, que são as infecciosas, inflamatórias, autoimunes e de origem não genética propriamente dita, que vai te dar uma gama de códigos, de procedimentos, de protocolos para que a gente possa chegar o mais precocemente possível ao diagnóstico e à intervenção. Então, por exemplo, um paciente que tem uma anomalia congênita ou uma manifestação tardia, se você aventa uma hipótese de uma doença rara, você tem como solicitar pelos códigos de procedimento do Sistema Único de Saúde a investigação e precocemente estabelecer o diagnóstico. Os tratamentos, quando a gente fala de tratamento, a gente não fala de tratamento de cura, a gente fala de tratamento de suporte, tratamento de qualidade de vida, de sintoma, tá? Então, é de suma importância uma equipe multiprofissional, especializada, preparada para acolher esse paciente, certo? Com centros especializados de reabilitação. É importante o suporte domiciliar, e isso a gente tem o apoio do Ministério e da Secretaria de Saúde para que esses pacientes possam receber a atenção domiciliar ou com a visita do agente de saúde, com o médico, com os profissionais de saúde. O aconselhamento genético, porque entre as muitas histórias que a gente ouve, geralmente as doenças raras de manifestação tardia no adulto jovem ou, enfim, sempre traz o pensamento de: se eu soubesse antes, será que eu teria tido tantos filhos? Qual é a chance dos meus próximos filhos terem a mesma doença que eu tenho? O que eu como devo me portar frente a essa situação, né? Algumas doenças precisam que os 2 companheiros sejam portadores do gene. Então, será que a investigação genética da mutação não é condizente para ver se realmente o filho de ordem natural, né, ou possibilitando ou pensando na hipótese da adoção. E a terapia medicamentosa, que alguns grupos, né, não são muitos, ainda é possível que pare a progressão da doença, como a AME, que é a atrofia, como enfim, várias medicações, a síndrome hemolítica urêmica, atípica e assim por diante. Então, quando a gente coloca doença rara, me surpreendeu encontrar tantos relatos de tantas crianças, de tantos adultos com o diagnóstico de deficiência de biotinidase nos Estados Unidos, de atrofia muscular espinal, se eu não me engano, esse menino é da Itália, ou seja, a quantidade de crianças e indivíduos que têm a doença rara e que realmente o impacto que tem essa doença na saúde, na nossa sociedade, né, essas doenças. São as referências bibliográficas, tá? Da onde a gente tirou os dados, tanto do Ministério da Saúde, como da Organização Mundial da Saúde, os artigos de pesquisa, e eu gostaria de agradecer a todos vocês a oportunidade. A gente vai encerrar, fazer um breve intervalo e
logo, logo eu retorno para esclarecer as dúvidas. Eu agradeço a todos a participação nessa aula. O intuito era trazer um pouquinho da ideia da doença rara e da nossa possibilidade de chegar ao diagnóstico e ao tratamento, que hoje existe um caminho a ser percorrido para evitar que as crianças e os adultos, né, cheguem no desfecho de uma morte precoce. E eu deixei meu contato, meu e-mail, meu telefone. Quem tiver necessidade de tirar uma dúvida, conversar sobre algum caso específico, eu estou à disposição. Muito obrigada.